Hoje eu vou trazer para vocês uma temática muito interessante a respeito dos anjos. Anjos na perspectiva africana. Quem são os anjos na visão dos povos em África? É sobre isso que nós vamos falar, então me acompanhe, deixe seu like e o seu comentário, confirmando que estás presente, ok? Porque eu depois vou ir ver os comentários do pessoal e ir notando quem são aqueles dos meus seguidores que estão muito mais ativos, ok? E assim vamos ir nos conhecendo e responder os seus comentários, ok? Então, bom, voltando no assunto. Primeiro precisamos entender o que é de facto anjo. Bom, na origem da palavra, do latim ou do grego, mas vou deixar aqui a fonte para facilitar aqui qual é a origem de facto. Então, a origem da palavra, que é pronunciada como angelos, significa mensageiro. E esse nome, mensageiro, era atribuída lá na origem da própria palavra, desse povo, em que está originário esse termo, significa dizer um indivíduo, uma pessoa normal que leva uma mensagem. Um mensageiro que leva uma carta, por exemplo, que leva alguma informação. Eles, na língua deles, chamam essa pessoa de angelos, tipo mensageiros, ok? Mas só que essa palavra também, ou este nome, também é associado a seres não terrenos, ok? Como essa que nós conhecemos no ponto de vista religioso, anjos de Deus, ok? Que significa mensageiros de Deus, certo? Espero ter entendido aqui na visão cultural daquele povo que era atribuído a pessoas e que também esse termo é atribuído, foi atribuído a seres não terrenos, ok? Ok. Então vamos lá. Se na origem daquela palavra anjo quer dizer mensageiro, significa dizer que na interpretação deles, esses seres não físicos, que segundo a visão de várias religiões são anjos de Deus, então eles atribuíram a eles como mensageiro. Não será que, como é na visão de um povo, esse povo não é perfeito em se comunicar e identificar uma entidade interplanetária, pior ainda, de um povo muito antigo que não sabia às vezes diferenciar certas coisas dentro da perspectiva científica e que mais a visão religiosa é quem predominava, como é que vamos garantir que o nome anjos, que esse povo chamou lá atrás, significa de facto, ou seja, mesmo mensageiros de Deus? Não poderia ser uma outra coisa também, já que é apenas uma definição? Será que os antigos, nesta nomenclatura, não tiveram limitados em procurar saber de facto quem são mesmo? Eram mesmo anjos, como nos ensinam hoje? Ou será que eram outros seres? Bom, outros seres fora da Terra daria no mesmo, chamado de anjo. Mas será? Ok. Então vamos fazer análise. Se a palavra ângelos vem de um povo, esse é o único povo que existe na Terra? Não. Existem outros povos, mesmo na época em que esta palavra surgiu no meio de um determinado povo na Europa. Angelos. E existiam outros povos. Ok? Tá certo. No entanto, se esse povo, ao ter contato, algum conhecimento sobre essas entidades não terrenas que vêm da parte de Deus segundo esse povo, chamaram de anjo, então precisamos saber os outros povos chamaram de quê? E se chamaram e deram um nome, o que significa para eles essas entidades chamadas de anjo vindo lá da Grécia ou dos povos europeus? O que o outro tem a dizer? O que significa anjo na visão dos outros? Também significa mensageiros? É aqui aonde eu queria que vocês se permitissem analisar. Depois trazemos essa questão. Percebemos que o termo é de um povo. Outros povos também têm alguma informação a respeito, mas chamam de forma diferente. E o que eles chamam, ao traduzir para o português, significa mensageiros ou significa uma outra coisa? Nós estamos a olhar o painel completo para chegarmos numa conclusão
Porque nesse processo histórico, há vários relatos contados por várias tribos. Logo, temos vários quebra-cabeça para montarmos o xadrez. É assim que se chama, xadrez? Bom, vocês sabem melhor. Não é para montar o quebra-cabeça. Xadrez é um outro equipamento. Confundi um pouco, né? Mas bom, entenderam a intenção. Ok? Estamos a montar aqui o quebra-cabeça. Agora vamos no que realmente importa, que é na visão africana. Bom, na visão africana, o que eles chamam de anjos, porque eles mesmos, quando falam sobre anjos, estão a dizer que esses anjos vivem no céu, fora da terra, e não existe só um anjo, ou dois, ou três, ou quatro, são milhares de anjos lá no céu, onde existe um governo celestial, cujo o líder, o presidente, ou o nível mais alto de poder é o próprio Deus, que governa aqueles céus, onde tem vários anjos, não é? É assim que eles vão relatar, ok? Mas a ver tudo isso que eles relatam lá na língua deles, nas nossas línguas, significa não anjos como mensageiros, mas significa povos dos céus. Entenderam? Povo dos céus. Para nós, o que eles chamam de anjo, que significa mensageiro, para nós significa os povos dos céus. Estou a repetir assim para ficar bem na tua cabeça. Ok? Na nossa língua, o que eles chamam de anjo, nós chamamos os povos dos céus. Ou seja, existem dois povos na perspectiva africana. Um povo que vive fora desta realidade, desse mundo onde nós estamos, e um povo que existe neste mundo. Bom, nós somos milhares, várias pessoas. Essas várias pessoas, por serem muitos, são chamadas de povo. No entanto, quando nós falamos de seres interplanetários na perspectiva africana, esses seres também são povo, não são anjos. É que alguns deles, em vários contos de tribos africanas, vieram aqui e de alguma forma tiveram contato com os seres ou com os povos da terra. Ou seja, povos dos céus desceram e tiveram contato direto com os povos da terra. Para nós não são anjos, são povos. São outros seres, outras entidades, outras pessoas que não são daqui, são de lá. E nós chamamos povos, não anjos. Com isso, é para te dizer que se são povos, significa dizer que eles também vivem, têm as suas formas de viver. E se eles vivem, têm a sua forma de viver e são um povo, como nós aqui, como que também somos um povo, a pergunta é, não será que as tribos ou os povos antigos ou os livros que nos contam sobre esse povo, não anjos, povo que vive em outro lugar, eles nos contam num relato como se fossem coisas, seres místicos, seres estranhos? Não será que eles nos contam que têm asa e vários outros mistérios de forma a nos assustar, de forma a nos afastar do verdadeiro conhecimento de que, na verdade, existe um outro povo lá, tal como nós. A diferença, talvez, é que têm uma longevidade de vida, ou então não morrem. Aí dá muitas respostas do que os povos dogons aqui em África contaram, os povos coissãs contaram, a tribo dos Zulus contaram, o povo do Congo, as tribos aqui do Congo, da África Central, contaram, os Imbangaila contaram que povos de outro lugar vieram e tiveram contato com os povos da terra. Não eram anjos, eram pessoas, povos. Alguns um pouco diferentes. Eram povos.
Eu estou a dizer na visão africana a respeito desse conceito de anjos. Mas na visão comum, anjo é mesmo só um ser angelical com asa que desce voando e obedece e leva a mensagem de Deus. Né? Vamos ficar só com essa interpretação, yeah? Para não fazer confusão nas vossas cabeças. Mas a visão de anjo de vários povos é completamente diferente. Mas não é eu que estou a afirmar que isso de facto seja assim. São os povos da África, várias tribos que contam coisas do gênero. Okay? Se achou interessante, deixa nos comentários o que você acha dessa temática. E se gostariam que eu desse continuidade, ok? Não esqueça de se inscrever, partilhar para a nossa página crescer. Estamos juntos, muito obrigado, até já!